Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai dar sequência então no nosso curso de programação em PIC, né, utilizando o compilador MicroPascal. Mas de antemão eu quero aqui pedir desculpa para vocês porque eu demorei bastante para poder dar sequência a esse curso, né, e também não lancei mais nenhum vídeo a respeito das dicas de CNC. Mas é porque eu estive passando meio doente, pessoal, então as coisas nem sempre saem do jeito que a gente pensa, não é verdade? Mas é isso, eu quero aqui também agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando a gente no canal. Também quero agradecer vocês aí que não são inscritos, né? Querer se inscrever no canal da gente aí para que fortaleça o canal. E também quero agradecer você aí que tem a gentileza de deixar seu comentário aí. Isso é muito importante para que só assim a gente fica aí em sintonia com vocês, né, pessoal? Para que assim a gente pode estar trocando ideia, né? Ou você está me corrigindo, ou eu dando dica para vocês aí. Então é muito importante vocês deixar o comentário de vocês aí. Eu fico muito honrado com esse compartilhamento da ideia de vocês, essa interação com vocês aí. Quero agradecer também a todas as pessoas que estão fora do Brasil aí acompanhando a gente. É uma honra saber que tem pessoas no exterior acompanhando a gente aí. Então, meu muito obrigado a vocês mesmo. Muito obrigado. Então, pessoal, é isso. Hoje a gente, como eu já disse, a gente vai dar sequência então no curso de microprocessadores, né, utilizando o compilador Pascal. E hoje a gente vai falar sobre como utilizar apenas um pino do integrado para poder a gente estar então lendo mais de uma tecla no caso, né? Até várias teclas no caso, utilizando apenas um único pino do integrado. Mas para que seja necessário essa utilização, eu tive que modificar, ou seja, trocar o processador utilizado, pessoal, porque aquele processador que eu usei até a aula anterior é um processadorzinho bastante simplesinho e ele não tem o conversor AD, né, ou seja, conversor analógico digital. Tem os comparadores, né, como vocês sabem, né, que por sua vez dá para fazer um conversor utilizando aqueles comparadores, mas não quis adentrar nessa parte, pois ficaria um pouco complexo para vocês aí. E eu preferi então modificar de integrado. Vou estar utilizando nesta aula o PIC 16F873A. É um microprocessador que tem as entradas de conversor analógico digital, né? E então com esse microprocessador a gente vai então estar ministrando a aula de hoje. Vamos então partir logo para a tela do MicroPascal para a gente dar sequência então. Bom pessoal, então de cara para nós começar, vamos começando logo aqui com o datasheet do processador, né? Como eu disse para vocês, eu tive que modificar aqui esse processador. Agora a gente vai estar utilizando então esse PIC 16F873A, né? Por questões óbvias. Então pessoal, é o seguinte, vamos então aqui começar falando aqui. Eu quero explicar para vocês aqui um pouco sobre registradores, né? Como eu disse na aula anterior, eu ia hoje falar um pouco sobre registrador. Então eu não vou estar adentrando muito sobre registradores porque se trata de coisa um pouco complexa. Então isso pode dificultar um pouco o entendimento de algumas pessoas que não têm muito conhecimento com programação, né? E muito menos com registradores, esse tipo de coisa. Bom, então é o seguinte pessoal, registrador nada mais é do que um conjunto, né? Um conjunto de... Imagina você um conjunto de chaves, esses interruptores de lâmpada, né, que você tem na sua casa. Nota que ele tem duas posições, ligado e desligado. Então é o seguinte, cada faixa dessa aqui que vocês veem, ó, imagina um interruptor, né? Então esse conjunto de interruptores aqui, ó, é chamado de registrador, porque você vai registrar um valor nele, não é verdade? Então por isso o nome de registrador. Então a configuração do microcontrolador, ele se baseia na manipulação desses registradores. Imagina que você tem uma casa, para você entender o que é registradores e para que serve. Imagina que o microcontrolador seja uma residência, uma mansão, né, muito grande, em que esta tem muitos quartos, e cada quarto vai ter lá seus ventiladores, vai ter suas lâmpadas, né? E, enfim, e aí o que acontece? Você vai ter um painel
E aí nesse painel vai ter todos os disjuntores que você vai estar acionando então todas essas lâmpadas, né? E imagina que cada quarto tenha um conjunto de 8 chaves, né? E à medida que você colocar essas chaves aqui, um conjunto de 8 interruptores, e nos interruptores elétricos, né, acompanhando aí a comparação, você sabe que tem a posição ligado e a posição desligado. Da mesma forma acontece aqui. É um conjunto de 8 chaves, né? E aí cada lugar desse aqui você pode estar ligando ou desligando. Ligado é 1 e desligado é 0. Exceto os bits, é chamado de bits também, pessoal. Em registrador é chamado de bits também isso aqui. Mas eu estou falando chave justamente para você entender, né? Então, se você encontrar das informações que tem esse traço aqui em cima, significa invertir, significa que ligado é 1 e desligado, aliás, desligado é 1 e ligado é 0. Toda vez que tiver um traço em cima assim, igual está aqui, é o oposto, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai estudar bem mais para frente, né, pessoal, se necessário for. Então imagina que esses registradores são um conjunto de 8 chaves em paralelos, né? E aí à medida que você configurar essas chaves, e você vai estar então ligando a lâmpada desse quarto, ou o ventilador, ou abajur, né? Então, de acordo com a configuração dessas 8 chaves, né, nessa mansão, é que você vai então estar configurando a situação que vai ficar a energização de cada cômodo da casa, no caso, né? Então eu estou fazendo essa comparação para você entender como é que o microcontrolador trabalha. Se eu for falar só numa linguagem técnica, você não vai entender. Então eu estou fazendo uma comparação daquilo que você está acostumado a lidar, para que assim você consiga entender. Então imagina, cada casa, aliás, essa casona gigante, né, essa mansão grande, ela vai ter, vamos supor, vários e vários quartos e salas, né? E aí o que acontece? Cada cômodo da casa vai ter um bocado de tomadas, de ventilador de teto, de ar-condicionado, de lâmpadas, né? De abajur. E vamos supor que cada quarto tem um conjunto de 8 chaves. E vamos supor que uma chave dessa é para ligar o ventilador de teto, outra chave para ligar e desligar o ar-condicionado, outra chave para ligar a lâmpada, outra é o ventilador de parede, a outra é o abajur, né? A outra é o aquecedor e assim vai. Aí eu imagino que cada quarto tem 8 itens para ser manipulado, né? E aí é claro que se cada quarto tem 8 itens para ser manipulado, então significa que em cada quarto você pode deixar até 256 maneiras diferentes, né? Por quê? Porque 8 chaves, né? 8 interruptores, você pode variar de 0 a 255 possibilidades, ou seja, pode variar 256 possibilidades diferentes. Isso é contado utilizando a numeração binária, pessoal. Então, começando a numeração binária, como também na decimal, começa sempre da esquerda para a direita. Então, no caso, na numeração binária, que tem peso 0, aliás, peso 1, peso 2, peso 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, se por acaso eu quero fazer o número 2, eu coloco esse aqui no número 1 e os outros tudo 0. Por que aí vai equivaler a 2? Por causa que esse tem peso 1, esse aqui tem peso 2, esse tem peso 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, se eu quero todos os 256, né, a posição 256, então significa que eu teria que deixar todos eles em nível alto 1, nesse caso, ou seja, todos os interruptores ligados. E voltando para a comparação da casa, era o mesmo se eu chegasse e falasse, ó, eu quero que o quarto X fique com todos os itens ligados, né? Então aí eu ia acionar todos os interruptores. Bom, creio que já deu para você entender como é que é mais ou menos um registrador. Então tem o nome de registrador justamente porque você registra ali um valor, né? Então você vai registrar esse valor e de acordo com esse valor que você vai registrar é que o processador então vai estar trabalhando naquela configuração que você deseja que ele trabalhe, né?
Então, aqui essa lista para baixo aqui, ó, é onde vai estar então explicando cada chavinha dessa para que serve, né? Então, esse que tiver um risquinho assim, significa que não está implementado nada, ou seja, é como se um determinado quarto da casa, lembrando na comparação de novo, é como se na determinado quarto da casa, em vez de ter 8 itens para ser ligado ou desligado, tem só 7. Então, nesse caso aqui, um espaço para o interruptor ficou vazio, ou seja, não é implementado. É exatamente o que está dizendo, deixa eu ver, aqui ó, o bit 1, né, que é contar assim, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6 e bit 7. Por isso está bit 0 a bit 7. Então o bit 1 ele não é implementado, é o que está informando aqui, ó, bit 1 não está implementado. E se lê 0, né? Ou tanto faz, não importa se põe 0, põe 1, tanto faz. Mas, ou seja, o valor que vai se ler dele sempre é nulo, 0, porque não está implementado nada nele, né? Então, a Microchip já deixou especificando aqui, ó, não está implementado nada. Bom, então vamos começar agora a ler as informações. Então, o que é esse conjunto de interruptores, né? Eu estou falando assim, pessoal, para não dar confusão na cabeça de vocês. Justamente, se eu for falar só registrador, 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 então isso dá um nó na cabeça. Eu falo porque quando eu estava aprendendo, fazendo um curso de microprocessadores, eu tinha essa dificuldade, esse negócio de registradores, então isso me dá uma certa confusão na cabeça. Então só depois que você entende tudinho, é que você vai passar então a assimilar as coisas. Então para que você entenda, imagine que isso aqui é um conjunto de interruptores, ou seja, 8 interruptores. Então veja bem, agora vamos analisar aqui cada interruptor desse, o que eles fazem, né? Então, começando aqui vamos começar aqui por esse bit 7 aqui, né? Ó, o bit 7 e o bit 6, né? Repara que é um conjunto de 2 bits, eles vão fazer alguma coisa, né? Então, à medida que a configuração desses 2 bits aqui, ó, ADC S1 até ADC S0, né? Então, repara na questão aqui, ó. E essa informação, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que isso aqui, ó, é do registrador ADCOM 1. E aqui nós estamos lendo o registrador ADCOM 0. Essa informação, pessoal, essa configuração aqui, é necessário um bit do registrador ADCOM para poder fazer essa configuração aqui, ó. Imagina, você deve estar pensando, puxa, agora deu um nó na minha cabeça. Imagina que, isso aqui na verdade eu acho que foi, vamos dizer assim, podia, no lugar desse bit aqui, colocar nesse espaço que está vazio aqui. Vamos supor que você pediu para o eletricista instalar a instalação da sua casa lá, dessa casona lá, dessa mansão. E aí, o que ele fez? Um dos interruptores que atua nesse mesmo cômodo está num conjunto de interruptor do outro cômodo. Então por isso que esse ADCOM aqui, ó, é um conjunto de 8 interruptores, já só que para outro cômodo da casa, né? Então o que acontece? Só para fazer uma certa configuração precisa de usar aquele interruptor lá daquele outro conjunto, que é esse outro registrador ADCOM 1. Então esse registrador ADCOM, né? O que quer dizer ADCOM? Analógico, digital, controle, né? Do inglês sempre meio que invertido, né? Ou seja, o controle do conversor analógico digital, né? Então, por isso que é ADCOM. Então, pessoal, é o seguinte, para que não complique muito a cabeça de vocês, imagina isso. Imagina que aqui foi preciso usar um disjuntor que está no conjunto de 8 disjuntores lá do outro quarto, né? Então, para poder fazer essa configuração disso aqui. Aí vocês podem estar perguntando, tá? Mas o que quer dizer essas informações? Essas informações aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui, ó. Conversão do clock. O que é clock? Clock é o oscilador principal do microcontrolador. Então, esse oscilador, ele vai oscilar numa frequência que você escolhe, né? No caso aqui, eu escolhi a frequência aqui de 4 MHz, como vocês veem aqui, né? E aqui no caso você define por quanto que vai ser dividido essa frequência. Mas lembrando um detalhe, pessoal, essa frequência é dividida aqui por 2, por 8, por 32, né?
por 4, 16, 64 no caso aqui, ou no caso aqui de clock, outro tipo de oscilador, né? Isso vale para o conversor na loja digital. Isso aqui não é para todo o processador, não. Para todo o processador é o oscilador de clock dividido por 4, né? Isso aí é padrão da microchip. Mas então, pessoal, é o seguinte: a gente vai configurar utilizando a divisão por 4. Então, para mim dividir por 4, o que eu tenho que fazer? Ó, ADCS1, ADCS0, né? E ADC, esses dois aqui, ó, ADCS1 e ADCS0, que estão aqui, ó, ADCS1 e ADCS0. Então tem que colocar eles em 0, tá vendo, ó? Então quando a gente vem aqui, ó, olha aqui onde é que eles estão aqui, ó. O ADCON 0, né? Nós estamos configurando um ADCON 0. Então os primeiros 2 bits em 0. Agora vamos ver os outros bits, né? Ou seja, os outros interruptores, para ver como é que então nós vamos configurar eles. Então já configuramos esses dois aqui, porque nós queremos essa velocidade aqui. Eu posso configurar para essa aqui, para essa aqui, não tem problema. Então, só que se eu dividir por 2 vai ficar uma conversão mais rápida, dividir por 8 vai ficar um pouco mais lenta e assim por diante. Então aqui eu vou pôr por 4, porque vai ficar igual a oscilação geral do microcontrolador. Mas isso aqui não influencia muito não, pessoal. Isso aqui é uma coisa que não muda muita coisa não, é quase imperceptível. A não ser que você vai fazer um projeto que precisa de uma precisão rápida, né? Ou seja, você precisa de um conversor que seja mais rápido, e você divide apenas por 2 a frequência de clock. Então o que acontece? Agora vamos ver então, lembrando, pessoal, que ó, para essa configuração aqui, ó, depois lá no ADCON 1, quando a gente for configurar o ADCON 1, temos que lembrar que esse bit, né, tem que ser configurado aqui, ó. ADCON 1 é o ADSC2, lá do ADCON 1, ou seja, do conjunto de registrador do ADCON 1. Esse aqui é o ADCON 0, ó. Esse aqui tudo é do ADCON 0. E esse aqui, ó, ADSC-S2, é do lado do ADCON 1. Então depois, quando a gente for configurar lá o outro registrador, ou seja, outro conjunto de interruptores, né? Estou dizendo assim de uma linguagem fácil para vocês entenderem. A gente tem que lembrar desse detalhe aqui. Pois bem, então já configuramos esses dois aqui. Agora vamos ver esses conjuntos aqui, ó. Por que só não esse aqui? Porque sempre é assim, pessoal. Quando vocês verem as mesmas letras, ó, CHS2, CHS1, CHS0, né? Então repare que ele vai dobrando o peso, ó. Esse aqui tem peso, é o primeiro, né, que vai ter peso 1. Esse aqui esse aqui é o 0, o bit 0 desse conjunto, que tem peso 1. Esse é o bit 1, que tem peso 2. Esse é o bit 3, que tem peso 4, né? Então, vocês vão entender agora mesmo por que isso. Observe, tem três interruptores aqui que é um subconjunto, né? Como eu falei, isso aqui tudo é um conjunto chamado de registrador. É um conjunto de 8 interruptores. Só que dentro desse conjunto existe aqui 2 subconjuntos, ó. Tem esse subconjunto aqui, que é o ADCS1 e o ADCS0. É um subconjunto que ele varia aqui 4 possibilidades, né? E esse aqui é um outro subconjunto de 3 bits que varia até 7 possibilidades. Como vocês viram já eu explicando, esse subconjunto aqui é o que eu ajusto isso aqui, ó, esses parâmetros aqui. E esse subconjunto aqui de 3, eu ajusto esses parâmetros aqui, ó. Então, pessoal, esse datasheet aqui, ele é um datasheet que ele serve para o 16F873A. Aqui, ó, é uma nota de informação, ó. Então aqui está dizendo que esse datasheet serve para esse 873A, 876, e está informando que no caso da pessoa utilizar um desses dois dispositivos aqui, ó, o 873 ou o 876, tem que lembrar que os bits
né? Os bits 4, o AN4. Deixa eu ver aqui se eu tenho certeza aqui, pessoal. Pera aí. Até o AN4 ele tem, ele não tem o AN5, né? Ele começa aqui no AN0, AN1, AN2, AN3 e o AN4. Então ele não tem o AN5. Então quer dizer o que? Quer dizer que ele tem 5 entradas analógicas, esse processador. E nós estamos usando aqui a entrada analógica AN0. Vocês vão entender o porquê que eu estou mostrando isso aqui, AN0. Lembra que eu falei na aula passada que a gente nunca pode considerar esses números aqui, ó. Esses números aqui, pessoal, a gente considera eles quando a gente vai confeccionar a placa, viu? Agora, quando você está programando, você tem que considerar esses nomes aqui, ó. Esse aqui, essa primeira parte aqui, ó, é o que identifica a porta, né? A porta, chamada de port do inglês. Nota que tem uma barra, aí vem a segunda função desse pino em questão. Nota que esse pino só tem duas funções, que é uma entrada I/O, né? E também uma entrada analógica. Mas já esse pino aqui, pessoal, como vocês vê, tem várias funções. Tem essa função que é a entrada I/O normal, ou seja, I/O quer dizer entrada digital, né? Que pode ser nível baixo ou nível alto. E tem também a entrada analógica, barra, pode também ser configurada uma voltagem de referência nesse pino. E também pode ser também configurada uma voltagem de referência interna, se não me falha a memória. Mas vamos então voltar lá no datasheet para a gente verificar isso aqui. Então, pessoal, como esse integrado ele só vai até a AN4, então nesse caso a máxima configuração desses 3 bits aqui, ó, é até essa configuração aqui, ó. Se a gente colocar nessa configuração aqui, já nesse caso já vai dar erro nesse processador. Mas nós queremos utilizar a entrada analógica N0, não foi? Então por esse motivo que a gente vai deixar esses 3 bits também em 0, que é justamente mais esses 3 bits aqui, pessoal, ó, em 0. Aí o que acontece? Agora temos esses 3 bits aqui restantes. Esse bit aqui, pessoal, é um bit que ele, quando ele inicia a conversão, né? O que é essa iniciar a conversão? Internamente no processador existe um capacitor, que esse capacitor ele carrega, né? Ele carrega com uma certa voltagem, com a voltagem que está aplicada no pino. Aí o que acontece? Quando esse capacitor atinge a tensão, que a mesma tensão que está no pino, esse bit aqui ele vai para nível baixo, para avisar o processador que já chegou no ponto de fazer a conversão, né? Então podemos chamar isso aqui de um sinalizador. Aqui, ó. Então é um sinalizador, que o próprio nome de ver aqui é o status do bit, né? Então é o que assinala quando o capacitor acabou de carregar, ou seja, quando ele completou a conversão, né? Então é um bit que a gente vai estar manipulando ele dentro do loop. Então não precisa nos preocupar se ele vai começar em 0, se não vai configurar ele em 0, desligado ou ligado. Aqui, como não tem nada implementado, nós podemos colocar 0. E esse aqui, AD ON, né? No caso, significa analógico, desligar, digital ON, que quer dizer é o bit, pessoal, que vai estar ligando ou desligando. Voltando lá na comparação, do quarto lá, que tinha, lembra que eu falei da comparação, que tinha um conjunto de 8 disjuntores? Imagina que esse disjuntor aqui, pessoal, é um disjuntor que ele predomina todos esses outros aqui, ó, né? A energia primeiro passa por isso aqui para depois distribuir por esses aqui. Então imagine que esse aqui é um disjuntor meio que geral, né? Então quando eu ligo ou desligo esse aqui, independe da configuração que está esses outros aqui. Se esse aqui tiver em nível 0, ou seja, nível baixo, o conversor ele não vai funcionar. Por quê? Porque esse aqui é o que vai definir se o conversor está ligado ou não. Como vocês observam aqui, ó. Então esse aqui é o bit que vai definir se
se o conversor vai funcionar ou não, pessoal. Bom, então agora que já sabemos, já terminamos de verificar aqui para que serve cada um deles, né? Então vamos aqui agora dar mais uma olhadinha aqui no código, como vocês podem ver. Então esses dois eu deixei em 0 e 0. Esse aqui é aquele um que independe, ou seja, ele não está implementado. Esse aqui é o bit sinalizador. E esse aqui é o bit que define então se vai estar ligado ou desligado o conversor, né? Agora nós temos que configurar o outro conversor, que é o conversor ADCOM 1, ou seja, conversor não, o registrador. Temos que configurar o registrador, que também faz parte desse conversor analógico digital. Vamos então de novo para o datasheet aqui para a gente verificar como é que fazemos então essa conversão. Vamos clicar aqui. Pronto, aqui temos então o ADCOM 1. Então, pessoal, é o seguinte, aqui vamos começar aqui pelo bit 7 também, né? Aqui você vai definir, nesse bit aqui, você define de que lado você quer, vamos dizer assim, justificar os bits. Por que justificar? Porque o conversor, esses microcontroladores, eles trabalham com 8 bits, né? Então sempre é um conjunto de 8 bits. Então se colocar em série 8 bits mais 8 bits, vai dar 16 bits. Só que na implementação desse conversor nesse processador, ele só tem 10 bits de conversão, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, pessoal, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Mas mais para frente eu vou estar explicando para vocês melhor sobre esse detalhe aí. Então o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar uma outra figura mais clara para vocês aqui, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver. Aqui. Então aqui está, pessoal. É o seguinte. Justificado, ou seja, com aquela informação lá em nível alto, com aquele bit em nível alto, tá vendo aqui? Ele é justificado à esquerda. Tá vendo? Isso é importante, por quê? Porque na hora de você colher essa informação, se você justifica, por exemplo, lembra da justificação lá no Word, Microsoft Word, quando a gente justifica um texto, né? Então lá você tem a opção de justificar, você coloca centralizado, você coloca preenchido, né? Que é justificado, quer dizer justo, né? Então aqui você define através desse bit aqui, né? Que no caso é esse carinha aqui, quer ver? Esse cara aqui, ó, é o ADFM. Você define através desse bit para que lado você quer justificar, ó. Em 1 você justifica para as direitas e em 0 às esquerdas, como vocês podem ver aqui. Olha só. Então em 1 você justifica à esquerda, no caso, às direitas, melhor dizendo, isso mesmo. Em 1 você justifica para as direitas e em 0 você justifica o conjunto, o bit, o registrador que vai colher essas informações, você justifica para a esquerda. Essa parte aqui, pessoal, é o seguinte, imagina que isso aqui é um outro registrador, né? Então esse aqui é um registrador e esse aqui é outro registrador. Só que esse registrador aqui, pessoal, imagina o seguinte, que esse registrador aqui não são registrador que você vai manipular ele. Isso aqui é manipulado justamente internamente no processador, ou seja, os registrador é um conjunto de interruptores que vai estar armazenando o resultado dessa conversão de analógico para digital. Então é um pouco complicado mesmo para entender isso aqui, mas é o seguinte, imagina que isso aqui é um recipiente, é onde vai estar armazenando as informações depois de ser convertido, né? Então
aqui está o conversor, ele é um conversor de 10 bits, então precisa de 8 bits de um conversor, mais 2 bits do outro conversor, para poder formar os 10 bits. Aqui dentro, aqui pessoal, ó, tem 8 bits de um registrador, né, que ele tá, aqui está mostrando, tá dando um zoom aqui, né, para a pessoa entender. Então aqui dentro tem dois registradores, o address, esse aqui, ou seja, o address H, né, que é o de endereço alto, né, e o address L, que é o endereço baixo. Então, sempre é importante, eu aconselho você deixar esse ADFM em 1, para justificar as direitas. Fica mais fácil para entender porque em binário sempre é contado da esquerda para a direita. Então, colocando para cá, você sabe que é o registrador baixo é que vai estar com os valores mais baixos. E os últimos 2 bits vai estar no registrador alto, né? Que tem o Hzinho aqui, ó. Voltando lá, deixa eu ver aqui, onde é que estava. Então já sabemos que esse primeiro bit aqui a gente vai colocar ele configurado para as direitas. Vamos olhar aqui no código. Então por isso que eu coloquei ele em 1 aqui. Esse bit aqui é o primeiro bit, o primeiro interruptor que define para qual lado vai estar justificando. Creio que vocês já entenderam. Vamos voltar aqui no datasheet. Aqui temos agora esse bit aqui, né? Vocês devem lembrar desse bit aqui. Lembra que o ADCS2, que no ADCOM 1, aliás, no ADCOM 0, onde é que ele está aqui, ó. Ele é o ADCS2, que ele é o pertencente do registrador ADCOM 1. Por isso que ele está aqui, pessoal, ó. Então veja bem, aí nós temos que fazer o que? Nós temos que deixar ele em 1, né? Vamos ver onde é que ele está aqui, ó. Repara que aqui voltou a mencionar o registrador ADCOM 0, tá vendo? Por quê? Porque justamente é o que nós já configuramos lá. Então nós configuramos esses 2 bits dele para 0. Então aqui nós precisamos de configurar ele para 1. Por esse motivo que eu coloquei em 1 aqui. Ou seja, esse aqui é o que complementa a configuração desse outro registrador aqui, que é justamente, se não me engano, deixa eu me ver aqui, é o que complementa justamente o bit, esses 2 bits aqui, ó, né? Não, esses 2 bits aqui. Então, esse bit aqui é justamente o que complementa esses 2 bits aqui, ó. Então esses 2 bits aqui com esse aqui é o que vai definir, veja bem pessoal, esses 2 bits com esse bit aqui é um conjunto só. Ele está em 2 registradores separados. Lembra que eu falei da comparação lá, que é no outro quarto que está o conjunto de 8 interruptores? Aí o eletricista errou na hora da instalação e colocou um disjuntor lá no outro conjunto lá para poder atuar nesse quarto aqui. Então esse interruptor aqui, ele faz parte desse conjunto aqui, ó. Eu creio que vocês entenderam, né? Qualquer coisa vocês postam aí nos comentários aí, perguntando mais detalhes sobre isso aqui, que eu posso estar explicando para vocês então mais detalhes nos comentários. Vamos voltar aqui. Então pessoal, vamos voltar aqui nesse registrador aqui, cadê? No ADCOM 1. Então nós sabemos, aqui vamos então configurar ele aqui para 1, né? Que é o que eu acabei de falar aqui. Tá aqui ele aqui. Esse 1 aqui é o que complementa esses 2 bits aqui, que é o que define o que esse conjunto então de 3 bits aqui define. É o que define justamente a frequência de clock, né? Que vai ser dividido, ou seja, o oscilador principal vai ser dividido por 4 para poder estar então fazendo essa conversão. E agora nós temos aqui 2 bits que não são implementados, né? Que é o bit 4 e o bit 5 aqui, ó.
o bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4 e bit 5. Aqui, esse aqui, ó, bit 4 e bit 5 não é implementado e se lê 0, ou seja, é nulo o que se lê deles. E agora nós temos então esses 4 bits aqui, pessoal. E o que esses 4 bits, que é um conjunto, né? É um subconjunto aqui, que vai definir então alguma informação importante. Vamos ver então aqui o que eles fazem. Olha aqui, ó, que está dizendo aqui, está explicando, ó, do PCFG 0 ao PCFG 3, ele vai definir qual porta que você vai estar então injetando esse sinal analógico, né? Aqui, ó, é o controle de bits da configuração da porta. Então, pessoal, é o seguinte, como eu disse, esse integrado ele não tem até a entrada analógica 7, ele só tem até a entrada analógica 4. Então, a gente vai fazer o que? Já que a gente vai usar somente a N0, não tem porquê. Se eu fosse usar o processador para outros fins, né? Ou seja, quando você está fazendo um circuito realmente prático, é natural que você vai usar os outros pinos para outros fins. Então, vamos supor que você vai, sem querer, você vai configurar para todas as entradas do processador em analógico, né? Esse Azinho aqui, pessoal, A e D, repara que tem A e D, A e D. Repara que esse D significa digital. E o A analógico, aqui embaixo informa isso, ó. A significa igual, entrada está configurada para analógico. E D está configurado para digital. Entrada ou saída digital, né? Então, nós vamos utilizar apenas uma porta analógica nesse nosso exemplo aqui. Então, repara aqui, ó, qual é a configuração. Eu tenho aqui várias configurações, pessoal. Eu posso estar utilizando essa configuração aqui. Eu tenho todas essas entradas aqui, no caso, só daqui para cá, né? Porque esse integrado não possui essas entradas. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou estar a referência desse conversor, a referência positiva, eu estou ligando no positivo, isso internamente no processador, pessoal. Isso é interno. E a referência negativo, eu estou ligando então no negativo, né? Então o que acontece? Aqui, como eu vou utilizar somente uma entrada, então eu vou configurar desse jeito aqui, ó. Então, os últimos 4 bits eu vou colocar 1, 1, 1 e 0. Vamos ver? Aqui está. Esses 4 bits aqui, ó, por isso que eu coloquei 1, 1, 1 e 0, né? Vocês devem estar pensando, puxa vida, para que tanta complicação, né? Mas vocês vão entender que é importante saber configurar o registrador assim, porque você manipula o microcontrolador do jeito que você quer, né? E a grande vantagem, pessoal, de utilizar o MicroPascal ou o Micro C é porque ele trabalha diretamente com os nomes que está lá no datasheet, né? Você vê que aqui você coloca o ADCOM 0 e ADCOM 1 exatamente igual está no datasheet. E no caso de alguns outros compiladores, como o CSS, se não me engano, você não tem como colocar o nome direto, alguns só, muito pouco, porque ele possui muitas funções embutidas no próprio compilador, então você acaba utilizando essas funções. Então, eu particularmente gosto de desenvolver aplicativo, ou seja, programa aqui no MicroPascal por 2 motivos. Um é porque eu uso a linguagem Pascal, né, que é uma linguagem bastante de alto nível, e outro porque tem esse detalhe aqui, ou seja, os nomes que você coloca aqui, ó, são exatamente os mesmos nomes encontrados no datasheet do componente, né? Isso é muito importante. Bom, pessoal, então aqui nós terminamos então a configuração de mais esse registrador. E faltou aqui um registrador para mim explicar para vocês aqui. E esse registradorzinho de cima aqui, ó, por que eu coloquei CMCON, né? CMCON. E essa informação aqui em hexadecimal, né? Por que eu coloquei esse número aqui? Que eu podia também estar colocando aqui em binário, né, pessoal? Eu podia estar colocando assim em binário, que ficaria assim no caso. Desse jeito aqui, que daria na mesma coisa. Aquela informação que estava antes ou essa aqui, tanto faz. Então eu já vou deixar logo em binário aqui,
para vocês entenderem o que eu vou explicar. Esse registrador aqui, pessoal, é o registrador que define a configuração dos comparadores, né? Então é importante que a gente desabilita os comparadores. Deixa eu achar aqui em qual a página que está os comparadores aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos dar uma procurada aqui, pessoal, para mim encontrar uma figura aqui, para mim mostrar para vocês aqui um detalhe bem interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É aqui. Então, pessoal, é o seguinte. Aqui são uma demonstração das entradas, né? As entradas, então, dos comparadores. Porque esse processador, ele possui dois comparadores internamente. E você pode estar utilizando esse comparador para qualquer outro fim convencional, como qualquer um comparador externo, né? Então, como a gente vai estar utilizando então a entrada analógica, então é importante que a gente desligue, né, esses comparadores. Como vocês vão ver aqui, ó, colocando 7 nesse registrador aqui, ó, quer ver? Ó, CMCON register, né? Então aqui é mais um conjunto de 8 interruptores que, para que serve isso aqui? Serve para mim está ajustando a maneira dos comparadores, né? Então é nesse conjunto de interruptores aqui, ou seja, nesse registrador, é que eu vou estar definindo como é que esse comparador vai estar então trabalhando. Então o que eu quero? Eu quero desligar eles, né? Então se eu pegar esse registrador aqui e colocar 0 aqui, 0, 0, 0, 0 e 1 e 1 e 1, eu vou estar definindo essa configuração aqui, ó. Olha lá, de CM0 a CM2 e o resto tudo 0. Eu vou então estar aterrando as entradas dos comparadores e desligando as saídas. Estou deixando totalmente desligado esses comparadores para mim poder estar utilizando então as entradas analógicas livremente. Então é por isso que eu desliguei então aqui os comparadores. Aqui nesses outros registradores aqui, pessoal, são os interruptores que vai definir, né, são os registradores que vai definir o estilo desses pinos, se vai ser entrada ou saída, né? E então aqui eu defini o tris B, né, todos como, aliás, um conjunto de 8 para saída e os outros entrada, que é justamente isso aqui, ó. Aqui os primeiros do RB0 até o RB3 como saída e depois os outros como entrada, que é justamente como está aqui. Então isso aqui eu não vou explicar muito porque já foi falado na aula anterior, né, pessoal? Não vamos esticar tempo nisso aqui. Bom, então já que configuramos aqui, vamos falar um pouco meio rápido aqui porque o nosso tempo já está um pouco avançado. E é o seguinte, pessoal, aqui essa parte aqui, ó, é aquela parte da aula passada. Eu deixei aqui para vocês entenderem a diferença então entre utilizar um único pino do integrado e utilizar o sistema convencional de leitura de chave. Esse aqui é o sistema convencional de leitura de chave. E esse sistema aqui de baixo, pessoal, ó, daqui até aqui, é o sistema de leitura de chave utilizando apenas um único pino. Repara só que interessante, pessoal, uma coisa. Quando externamente, né? Quando externamente aqui no processador a gente usa menos pino, dentro do componente, ou seja, o software fica mais complexo. Então é interessante ressaltar isso. Às vezes, se você quer facilitar o hardware, você vai ter que complicar o software. Nota que para fazer a leitura do sistema convencional, ou seja, cada chavinha um pino, né, o software fica bem simples, né, que foi o que estudamos na aula passada. O software fica bem simples. Mas no caso de utilizar apenas um único pino para todo esse monte de chave aqui, então o software lá vai ficar mais complexo, né? Então vamos estudar aqui, vamos dar uma analisada aqui meio rápido aqui para vocês entenderem. Se caso esse vídeo ficar muito grande, eu reparto ele em duas partes para não ficar muito entedioso.
Então, pessoal, é o seguinte, vamos falar aqui, ó. Essa parte que está comentado aqui, pessoal, é justamente o que eu vou explicar daqui a pouco. É quando a gente utiliza uma função já pronta do MicroPascal. Mas então, aqui, lembra aquele bit que eu falei que é um bit sinalizador, né? Que é esse bit aqui, ó. Vamos lá, vamos ver. Aqui está ele. Então, esse bit aqui, pessoal, é o bit sinalizador. Você pode estar pensando assim, ué, mas tá um pouco diferente. Aí é esse bit aqui, ó. Então a informação dele aqui no MicroPascal aparece de jeito: go underline not underline done. Aí você coloca underline bit, que é para poder identificar que é só esse bit, né, que você vai estar manipulando. Então aqui eu coloco ele em 1, que é para indicar que vai iniciar. Então eu estou dizendo inicia a conversão, ou seja, começa a carregar o capacitor, né? Aí ele começa a carregar o capacitor. Quando ele começa a carregar o capacitor, isso é fisicamente lá dentro do integrado. Aí aqui tem um loop, que esse loop ele fica o tempo todo enroscado aqui. O que esse loop está perguntando? Enquanto, né? Lembra na aula dos loop? Enquanto esse bit aqui tiver em 1, ele vai ficar só aqui, travado. Aí o que acontece? Lembra que eu falei quando termina de carregar o capacitor e que termina de fazer a conversão, esse bit aqui ele vai para nível baixo? Então o que acontece? Ele começa a fazer a conversão e aí quando chega aqui nesse loop ele começa a ficar ele trava aqui, justamente para poder esperar terminar de fazer a conversão. Eu poderia aqui determinar alguns microsegundos aqui, né? Só que daí eu teria que estar fazendo conta, existe uma complexidade maior que futuramente eu vou explicar para vocês isso, mas o mais seguro é desse jeito aqui, porque o sistema vai liberar exatamente no momento certo. Então, quando esse bit ele assinalar, ou seja, com nível baixo, então esse loop vai parar de entrar aqui e vai permitir então que o processador processe essas outras linhas para baixo aqui. Então quando aqui for 0, esse loop vai sair daqui e essa variável VA, né, que é valor analógico, eu quis dizer, na verdade deveria ser VD, né, que é o valor digital que ela vai estar colhendo, não valor analógico. Então eu declarei ela do tipo Word, a gente também já falou sobre isso em outras aulas. Então, pessoal, é o seguinte, aqui eu vou estar colhendo o valor desses dois registradores, né? Lembra que eu mostrei esses dois registradores? Esse registrador, por que ele está sendo deslocado? Isso aqui é um deslocador, pessoal. É complicado isso aqui, porque vocês eu não expliquei essa função aqui no MicroPascal, mas isso aqui é para poder deslocar os bits. Então, para ficar mais fácil para vocês, eu vou modificar aqui. Eu vou colocar assim. Então, é o mesmo do jeito que estava. Então, o valor que tiver nesse registrador aqui, lembra que aqui vai estar o 2 bits, só os 2 bits mais significativos para completar 10 bits da conversão? Pois bem, só que esses 2 bits eles têm que ser elevados a 256, né? Por quê? Porque esse primeiro registrador aqui já foi até 255, então daqui para frente é 256, então por isso que eu multiplico ele por 256. Então a soma desse aqui multiplicado por 256 mais o valor que está nesse aqui, eu coloco tudo nessa variável aqui. Então, uma vez colocado aqui nessa variável, pessoal, eu vou e começo então a fazer as perguntas, né? Eu faço a pergunta aqui, ó, se VA for maior que 377 e menor que 380, vocês devem estar pensando, e esse número, de onde saiu? Da onde saiu esse número? Esse número é o seguinte, pessoal, quando a gente vai fazer uma conversão, ou seja, usar um teclado utilizando apenas um pino, você tem que fazer aqui um divisor de tensão aqui, ó, né? Você faz esse divisor de tensão aqui. Bom, pessoal, então aqui está o esquemático, né? Ou seja, o esquema do nosso projeto. Ou seja, agora eu vou estar aqui explicando para vocês como que é que a gente faz aqui então para poder estar
colhendo todos os sinais aqui, todas as voltagens, né? Então o que está acontecendo aqui, pessoal? Como foi falado, aqui nada mais é do que um leitor, né, de uma parte analógica, né? Então o que temos que fazer agora? Sabemos que o conversor de analógico para digital, ele é de 10 bits, né? E 10 bits na numeração binária, ele vai de 0 a 1023. Então vocês devem estar se perguntando, e esses números, da onde surgiram? Esses números aqui, pessoal, repara que para cada número, no caso aqui é para o 0, aqui é para o 1, aqui é para o 2 e assim por diante. Aqui dentro desse espaço aqui eu coloquei para estar manipulando então a saída do RB0 até o RB3. Mas você pode estar colocando qualquer código aqui dentro, né? Significando para quando você clicar a chavinha, o botão em questão está então processando o código que você coloca dentro. Aqui eu coloquei esses detalhes aqui só para questões didáticas, né? Ou seja, para poder ilustrar a nossa aula. Então, continuando aqui, é o seguinte, pessoal. Esses resistores aqui, quando vocês for colocar, vocês têm que colocar mais ou menos desse jeito aqui, de forma que nenhuma tecla fica o mesmo valor da outra, né? Deixa eu dar um play aqui. Ó, aqui quando não tem nenhuma tecla pressionada, então quando não tem nenhuma tecla pressionada, pessoal, eu coloquei para ficar tudo nível alto. Por isso que esse visor aqui é um visor decodificado já, né? Então ele pega aqui 4 bits e já decodifica para 7 segmentos. Então nesse caso aqui, como tá todos os bits em alto, por isso que ele está apontando F, ele vai de 0 a F, né? Exatamente em 4 bits vai de 0 a 15. Então na numeração hexadecimal, que ele aparece aqui um resultado em hexadecimal. Então na numeração hexadecimal ele vai de 0 a F, ou seja, quando chega em 9, que vai pular para 10, aí ele mostra um A, o 11 é equivalente a um B, o 13 é um C, o 12 é um C, né? 10A, 11B, 12C, né? E assim até chegar no 15, que é um F. Então, pessoal, é o seguinte: como é que eu então subi que cada vez que eu pressionar aqui, ó, aparece daquele valor exato lá? Às vezes pode estar pensando, mas como é que eu vou saber? Então, o primeiro passo quando vocês for fazer isso aí, você tem que saber fazer essa distribuição aqui dos resistores. Então, como é que vocês fazem isso? Vocês colocam aqui um resistor aí de 10K aproximadamente, né? Aí vocês colocam o jeito que eu coloquei aqui, ó. Repara, eu coloquei resistores de valores comerciais, né, para ficar mais fácil para encontrar. O primeiro resistor nessa linha aqui, né? Nota que aqui são as linhas. Isso aqui também, pessoal, você pode fazer tudo de chavinha, caso você não tenha um teclado matricial desse aqui, vocês podem estar fazendo com chavinha, como se fosse dessas aqui de baixo mesmo. Então esse aqui foi da aula anterior, né? Eu deixei o mesmo código. Então o que acontece? Aqui, toda vez que eu pressiono uma tecla aqui, vai fazer a junção dessa coluna com essa linha. Então se eu apertar aqui, os 5 volts vai sair daqui, passar por aqui, vai vir aqui e vai passar apenas por esse resistor. Então vai formar um divisor de tensão desse ponto com esse resistor e com esse aqui, e vai dar um determinada, no caso está dando 4,098 milivolts, né? Ou seja, 4 volts e 98 milivolts. Então se eu pressiono aqui o 7, né, já dá um outro valor lá, 3.401, aqui já dá 2.74. Então vocês devem estar se perguntando, como é que você fez para poder saber quais são os valores? Isso aqui não precisa você vir aqui no código, pessoal, e colocando valores aqui, chutando até aproximar. Não, é bastante simples. E também não precisa vocês estar fazendo cálculo com calculadora. Se quiser fazer com calculador também vocês descobrem. Só que isso é um pouco mais, vamos dizer assim,
mais chato para fazer esses cálculos. Você vai ter que fazer cálculo de resistência, de divisor de resistor. Então isso aí envolve uma complexidade maior. Então, para facilitar, a gente tem uma técnica aqui, ou seja, um macete aqui bem simples. Nós sabemos que o valor vai de 0 a 1023. Então o que a gente coloca? A gente coloca aqui 1.023 volts, né? E clique em OK. Aí o que acontece? Quando eu pressionar o número 1, né, automaticamente ele vai mostrar aqui uma certa voltagem. E essa voltagem podemos dizer que é exatamente o número que eu preciso de colocar lá. Vamos dar play aqui. Então o que acontece? Repara, vou pressionar o 1. Começar aquilo pelo 0, né? Ó, 376, tá vendo? Quando eu aperto, ó lá, 376. Observa aqui, pessoal, ó. 376, ou seja, 0. No caso, seria, como vai até 1023, então no caso aqui tá 0.376. Então tá 376. Por que eu tô mostrando isso aqui? Para vocês entenderem o porquê que eu coloquei aqui, ó. Se o VA, se o valor colhido aqui, eu sei que o máximo que eu vou colher aqui é 1023, certo? Ou de 0 até 1023. Por quê? Porque o conversor analógico para digital, ele usa 10 bits de conversão. Então, eu sei que vai de 0 a 1023. Então, como eu sei que o valor para o 0 é aquele valor ali, ó, 376, né? Lembra que eu tenho que colocar aqui, determinar a voltagem aqui, exatamente equivalendo, né? Eu poderia colocar 1023 volts, que também funcionaria. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui para ficar. Vamos ver aqui. 1023 volts. Para ficar mais. É claro que isso aqui na vida real, se eu colocasse 1023 volts, torrava tudo isso aqui, né? Mas isso aqui é só uma simulação, então podemos fazer esse detalhe aí. Então, como vocês veem ali, ó, quando eu clico aqui, ó, tá vendo lá? Dá 376. Então, se é 376, então eu tenho que colocar uma folga, né? Ou seja, uma margem. Então, como é que eu determinei essa margem? Se você reparar aqui, ó, se é 376, então eu coloquei dois números para baixo e alguns números para cima. Não coloquei exatamente igual, né? Mas eu coloquei, se VA for maior que 374 e VA for menor que 380, então vai estar dentro dessa margem, que é o 376. Por isso que quando eu pressiono 0, ele vai entrar aqui, ó, né? E aí vai marcar 0 lá no display. E assim, dessa forma, eu posso descobrir então todos os valores. Então, a primeira coisa que você faz é isso aqui. Você localiza todos os valores de cada número, né? Depois que você distribuiu os divisores de tensão, repara como é que tem que coloca um 10K, depois coloca um 2K2 e vai só dobrando, ó. Mas 2K4, por exemplo, você não conseguiria encontrar um resistor fácil comercialmente 2K4, então coloca um 4K7, aliás, um 4K4, né? Coloca então um 4K7, que é o mais próximo. Depois você coloca o dobro disso, que é o mais próximo do dobro disso é o 8K2. Depois coloca um de 15K, né, que é o mais próximo. Então aqui você vai dobrando para ficar mais fácil distribuir esses valores. E aí o que acontece? Essa primeira coluna aqui, eu não preciso de colocar resistência, né? E essa coluna aqui, você coloca o mesmo valor do último resistor, né? Porque que acontece? Aqui não tem resistência, certo? Os 5 volts desce aqui, passa por aqui, então só vai fazer a divisão com esse resistor com esse. Quando eu pressionar esse botão aqui, o 7, ele vai também vir aqui e vai fazer com esse de resistor. E assim por diante. No caso, quando eu pressionar o 0, ele vai somar esse resistor em série com esse aqui e fazer a divisão com esse aqui. Então, dessa forma, eu consigo saber quais são os valores de cada tecla. É importante ressaltar, pessoal, que esse modelo aqui você pode colocar bem mais teclas. Você pode colocar 20 teclas, 30 teclas. É claro que cada vez você vai aumentando as teclas, essa margem aqui, ó,
vai ficando cada vez mais estreita, né? Ou seja, se você reparar aqui, eu coloquei aqui o numeral aqui, já mostrando aqui então todos os valores, desde o 1 até todos os dois símbolos, que é asterisco e jogo da velha, né? Então o 1 dá 409, né? Vamos verificar se realmente é. Vai lá, 409. O 2 dá 256. Tá aqui, 256. Aqui eu coloquei em ordem numérica aqui, e aqui eu coloquei em ordem numérica dos valores, se vocês reparar bem. E o 3 é esse valor aqui, o 4 é esse valor, e assim, depois que eu já tenho esses valores, aí o que eu vou fazer? Eu vou então passar para o código aqui, ó, né? Então, o que vai estar entre esse e esse que é o valor que deu lá. Sempre eu costumo colocar assim 2 ou 3 números a menos e 2 ou 3 números a mais, né? No caso aqui de 256, ó, eu coloquei se for maior que 252 e menor que 260, então o que tiver nessa margem pode se dizer que é a tecla 2 que eu estou pressionando. Então creio que nesse ponto aqui vocês já entenderam, né? E como já foi estudado sobre o comando if, né? Então aqui eu estou fazendo uma pergunta aqui, uma pergunta que tem dois parâmetros. Tem que ser esse verdadeiro e esse verdadeiro para poder entrar dentro desse código aqui, desse bloco de código aqui e processar isso aqui. Então, creio que vocês já entenderam. E depois no final de tudo aqui, ó, pois aqui embaixo no final de tudo, se não tiver nenhum apertado, então deixa tudo em nível alto. É por esse motivo que fica tudo em nível alto quando não tem nada apertado. Então, uma vez que você já identificou todos os valores das teclas, né? Aí vocês vai anota no papel, né? Ou no bloco de nota, igual eu fiz aqui. E aí é só passar lá para o código. Depois, uma vez feito isso, para vocês saberem a simulação, então aí vocês vêm aqui, colocam aqui 5 volts, né? 5 volts. E que é 5 volts que o sistema precisa, né? E aí dá play novamente. E agora sim, ó. Repara que aqui agora o valor mostrado não é aquele mesmo de antes. Por quê? Porque agora aqui é só 5. Agora aqui ele está mostrando em termos de voltagem. Mas repare, eu pressiono 1, ó, ele mostra 1 aqui. Pressiono 2, ele mostra o 2. O 3, o 3. O 4, o 4. E assim por diante, ó. O 7, o 8 e o 9. Aqui seria o 10, né? O 0 aqui. Aqui seria o 10. Então por isso que ele está mostrando um A. Lembra que eu falei que esse sistema aqui ele é decodificado para mostrar em hexadecimal? Por isso que quando eu pressiono aqui, que seria o décimo, né, o 10, então eu coloquei para mostrar o A. Por que é 10 aqui quando eu pressiono? Porque aqui na numeração binária que dá 10 o valor, então por isso que ele mostra o A. E aqui no jogo da velha, e aqui é o 11, por isso que ele mostra o B. Se vocês verem, ó, vai ficar só isso aqui, nível baixo, ó. Por isso que é 11. Bom, pessoal, então é isso aí. Creio que vocês entenderam e é bastante interessante esse recurso, como eu já expliquei em outras aulas. Ou seja, você tem a possibilidade de estar economizando pinos do integrado, né? Então nota que aqui para apenas 3 chaves eu utilizei 3 pinos, né? E aqui para essas 12 teclas aqui eu utilizei apenas um único pino. E eu podia acrescentar mais tecla aqui ainda. Eu podia acrescentar outro tanto de tecla dessa que eu continuaria usando só um pino. Então, só para recapitular, ou seja, o software, né, como vocês veem aqui, o software ficou mais complexo. Mas por isso tem o nome de software, né, porque você pode estar modificando. Então, pessoal, é isso. Agora, como vocês viram, né, eu já mostrei aqui o porquê que essas configuração desse registrador, né, tudo certinho. Então, mas existe uma maneira mais fácil de você estar utilizando o mesmo recurso, né, que é utilizando umas funções já existentes no MicroPascal, que é a função ADC init, né, que é para iniciar quando eu aciono essa função aqui, quando eu chamo essa função, ele faz toda essa configuração que eu fiz aqui, ó, automática, né? Então eu não preciso me preocupar com isso. Então vamos comprovar se realmente
funciona. Vamos comentar aqui e vamos habilitar esse aqui, e aqui embaixo, olha só, eu vou comentar isso aqui porque essa função aqui, pessoal, ó, somente essa função aqui, ó, tá vendo? A de se read, né? Ou seja, ler o conteúdo que está no conversor digital analógico. Então, e aqui dentro eu coloco qual canal que eu quero ler. Nota que eu estou lendo no AN0, né, pessoal? AN0 aqui, ó. Então, por isso que é o canal 0. Por isso que eu coloquei 0 aqui. Então, agora eu vou habilitar essa função aqui. E essa função faz o papel dessas duas linhas de código, que é essa aqui, né? Aliás, dessa linha de código aqui. Então, como vocês podem observar, bastando apenas essa aqui e essa linha de código aqui também, não preciso mais dela. Então, realmente ela substitui essas duas linhas de código com apenas essa função aqui. Detalhe, pessoal, para vocês utilizar essa função aqui, vocês têm que se vir aqui, ó, na livraria aqui, ó, ou seja, na biblioteca, e observar se está marcado aqui para usar, ó. Se não tiver marcado, vocês marquem, que vocês vão ter então as funções que é utilizada para poder fazer esse procedimento. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Aqui, ó, aqui eu inicio o conversor. Quando eu chamo essa função, eu estou fazendo isso aqui. Aqui eu estou configurando outros detalhes, né? Provavelmente a função ela é interna, não tem como a gente saber como é que a pessoa fez o código lá internamente, mas provavelmente essa função aqui ela está configurando a velocidade de leitura, tudo isso. E depois, nota que aqui também eu tenho que colocar qual canal que eu quero, né? E aqui eu não preciso também dessa linha de código aqui. Por que eu não preciso? Porque essa função aqui, ó, somente essa função aqui, ela vai substituir para mim essas três linhas de código aqui, ó. Então aqui, se você reparar, eu estou colhendo aqui em VA exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó, né? O que eu estou fazendo nessa linha aqui, ó. Então eu estou fazendo com essa única função aqui, eu substituo tudo isso aqui, ó. Ah, mas então por que eu já não posso usar isso aqui? Pode, mas aqui nesse estudo eu mostrei para vocês como configurar os registradores para vocês terem um conhecimento mais detalhado, vocês entenderem o que é registrador. Então vamos compilar aqui e vamos afastar aqui. Vamos a stop e vamos executar novamente. E como vocês podem observar, o funcionamento é exatamente a mesma coisa, funciona igualzinho. Então, pessoal, é claro que utilizando a função fica muito mais fácil, naturalmente. Mas para efeito didático é importante que vocês também venham aprender como configurar os registradores. Como vocês observou, pessoal, trata-se de um detalhe bastante simples até, né? Que, como vocês observou também, pode estar utilizando as configurações dos registradores, né? Caso a pessoa queira, mas também pode estar utilizando uma função dedicada já existente no compilador, né? Como vocês viram, que facilita bastante. Eu, por sua vez, eu mostrei para vocês como configurar os registradores, que, como eu disse na aula passada, eu ia estar explicando para vocês uma inicialização, né, de como configurar registradores e o que é exatamente registradores. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer a atenção de vocês aí, a paciência de vocês de estar acompanhando esse vídeo aí, né? E quero agradecer a todos vocês que são inscritos mais uma vez, agradecer a vocês que deixam os comentários, e que Deus abençoe a família de vocês, dê muita saúde, muita paz, né? E que muito em breve a gente venha estar dando continuidade a esse curso, e também está postando aí novas dicas de CNC também, e também dando sequência também àquela série sobre o gerador. Como eu disse, pessoal, eu
fiquei um tanto adoentado esses dias e não tive condição de estar gravando o vídeo, né? E como eu disse também, os afazeres da vida também, às vezes não sobra tempo, não é verdade? Mas é isso. Que Deus abençoe a todos vocês, dê muita saúde, muita paz, e se Deus abençoar que tudo corra bem, muito em breve eu vou estar então postando a sequência deste curso, e como também está postando novos vídeos a respeito da atualização também daquela minha CNC, para que vocês venham estar acompanhando então. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo então.